69. Guild Wars. Capítulo 585. Andar 12. Poder de Clarent. Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhando suprimindo seus pensamentos vis. Draco então checou as classificações específicas do andar, bem como a classificação geral, apenas por hábito. Primeiro, Draco Morningstar, 15.000 pontos. Segundo, Gaving, 233 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 231 pontos. Quarto, James Luster, 229 pontos. Quinto, Mandingo, 209 pontos. Sexto, Filho de Deus, 201 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 198 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 194 pontos. Nono, Eleanor, 191 pontos. Décimo, Mackenzie, 188 pontos. Uau, o desempenho dos outros foi realmente um lixo. Ao contrário de Draco, eles nem mesmo tiveram que lidar com sentinelas, provavelmente apenas algumas outras espécies grandes e poderosas com bastante HP. No entanto, quando se comparava a luta que acabara de travar com o que haviam sofrido, a distância entre as duas partes era óbvia. Primeiro, Draco, 12º andar, 108.350 pontos. Segundo, Gaving, 71º andar, 102.000 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 71º andar, 101.500 pontos. Quarto, James Luster, 71º andar, 100.000 pontos. Quinto, Mandingo, 70º andar, 96.000 pontos. Sexto, Filho de Deus, 70º andar, 94.700 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 69º andar, 92.300 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 69º andar, 91.010 pontos. Nono, Eleanor, 69º andar, 90.200 pontos. Décimo, Mackenzie, 69º andar, 88.230 pontos. Draco decidiu que depois deste andar, ele não iria mais verificar as classificações específicas do andar nem as classificações gerais. Simplesmente não fazia sentido ver a mesma coisa repetidamente, e comparar-se com o resto era praticamente um insulto à sua habilidade e estatura. Draco não pôde evitar, ele usou seus olhos de Kaelo para visualizar a situação atual dos três primeiros. Ele pelo menos estava interessado em dar uma boa olhada nas reações deles após ser superado por ele com uma diferença de 60 andares, já que ele tinha certeza de que eles monitorariam seus movimentos através do ranking. Vejam só, os três reagiram com veemência, cada um à sua maneira. Gaving estava ajoelhado em seu pátio, gritando aos céus sobre a injustiça. Ele parecia alguém que acabara de perder seu companheiro em batalha e soltava um grito de dor e perda. Muito delicioso, quem? Dorothy estava atualmente vestida com um pijama com estampa de ursinho de pelúcia e chorava no travesseiro enquanto fazia birra. Ela estava jogando os lençóis e chutando seus vários carrinhos, para a grande angústia de suas subordinadas, que só podiam olhar com pena, questionando se ela era realmente a mesma pessoa que elas costumavam admirar. Absolutamente maravilhoso, Zizi. Quanto a James Luster, um som que quebraria o coração de todas as pessoas parecia estar tocando ao fundo enquanto ele olhava sem vida para a corda que acabara de amarrar e conectar ao teto. Ele então subiu na cadeira e estava prestes a colocá-la no pescoço quando um de seus subordinados entrou na sala e a derrubou. Simplesmente delicioso, kiek. Draco era como um conhecedor de vinho enquanto exibia uma expressão de prazer. O desespero e o ódio nos corações desses três eram inebriantes demais. Na verdade, ele agora entendia por que sua grande irmã sublime adorava causar desespero. Por um breve momento, ele até pensou em dar-lhe algum tempo livre, para que ela pudesse participar de seu passatempo favorito. Depois de curtir o show, ele decidiu passar para o andar seguinte. Ele ainda estava interessado em limpar a torre o mais rápido possível, agora que tinha um objetivo definido para escalá-la. Chegando ao 12º andar, todo o seu grupo foi gerado junto com ele. Draco notou que em vez de um campo de batalha,
Eles estavam cavalgando entre um grupo de guerreiros que tinham expressões solenes em seus rostos. Eles estavam em uma cidade pequena e as pessoas pareciam estar sendo evacuadas à medida que carroças entravam e saíam para buscá-los. Havia um senso de urgência em toda a operação, e Draco percebeu que eles estavam afastados. Logo, a terra tremeu mais uma vez, fazendo com que o rosto de todos aqui mudasse simultaneamente. A urgência que estava presente antes tornou-se enlouquecida quando uma debandada parecia estar prestes a explodir. Nesse momento surgiram os detalhes do piso. O 12º andar, missão divina descrição. Após sua batalha de estreia contra o poderoso Sentinela da Força, você provou aos mortais restantes de Darion que você pode ser o único a liderá-los para fora de sua terrível situação. Como tal, foi promovido a general da milícia e enviado numa missão para evacuar alguns assentamentos que ainda existem fora da zona segura estabelecida pelos restantes reinos. Como você está na área amarela, menor presença de sentinela, você poderá ser atacado a qualquer momento. Garanta a sobrevivência de pelo menos 30% dos humanos e 50% do seu esquadrão. Limitação 1. Os inimigos estão limitados à sua classificação. Limitação 2. Você pode retirar-se do chão a qualquer momento, mas ao reentrar, você terá que retomar a situação exata em que se encontrava no momento. Provisão 1. Cada 5% de HP removido do Colossus permite que você ganhe um nível, independentemente de sua classificação atual ou requisitos de experiência. Provisão 2. Você tem pleno uso de todos os seus poderes e habilidades da mesma forma que faria fora. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensas de nível bronze. Draco sorriu, pois este era bem simples. Ele primeiro estalou os dedos, lançando um feitiço calmante em todas as pessoas aqui, o que os fez parar de se agitar enquanto suas mentes ficavam sóbrias. Por que estamos correndo? O escolhido não está aqui? Eles não poderiam lidar com nenhum problema enquanto nos mudávamos ordenadamente. Afinal, uma debandada assim só pioraria as coisas. As emoções eram uma bênção e uma maldição. Uma vez que dominassem uma espécie sapiente, eles começariam a realizar ações desprovidas de qualquer lógica, mas uma vez que sua cabeça clareasse e a lógica retornasse, a resposta certa seria muito clara para eles. Zayn e Roma, vocês lideram a evacuação. Eve e Kari, por favor, curem e fortaleçam todos os humanos aqui. Kyong-ki, Clarente, vamos sair e impedir qualquer inimigo que esteja a caminho. Draco comandou com um sorriso. Os outros assentiram e se separaram, embora pudessem facilmente fazer tudo de uma vez. Tudo isso foi apenas para garantir que eles conseguissem aquela pontuação perfeita sem margem de erro. Então Draco e seus dois amigos voaram em direção ao som do tremor. Quando Draco e seus dois amigos avançaram, eles viram 3 sentinelas se aproximando. Estes eram apenas do tamanho de um pequeno arranha-céu, o que não era nada comparado ao Sentinela da Força. No entanto, estes eram muito mais ágeis e rápidos, capazes até de correr por distâncias curtas à medida que se aproximavam. Nome: Sentinela da Agilidade, monstro de classificação coronel nível, 150 HP, 50 milhões. Draco assentiu. Como eram sentinelas da agilidade, fazia sentido que tivessem menos HP, já que seus tamanhos e defesas eram mais fracos. Com 50 milhões de HP, seria muito mais fácil matá-los com seu poder atual. Ele estava curioso para saber o quão rápido eles perderam tanto HP. Como tal, ele pegou seu Alcable e Phoenix Crierrow. Da distância atual de mais de 3 km entre dois grupos, um arqueiro normal nunca conseguiria disparar. No entanto, Draco não foi incluído nesses cálculos. Habilidade de arco 10, Flash Overlord. A energia mundana foi arrastada da atmosfera para a flecha Grito da Fênix, que começou a brilhar com uma luz resplandecente. Para choque de Draco, a flecha pegou fogo espontaneamente, e uma imagem de uma fênix de fogo apareceu acima da ponta da flecha. Ele voou para o céu, depois abriu a boca e assumiu a absorção da energia mundana. A quantidade que engoliu foi apenas um pouco menor do que Draco fez, já que a raça Phoenix estava em 4º lugar no ranking do estado do ser. Quando Draco normalmente usava energia mundana ou algo semelhante, ele combinava seu vazio de perfeição, estado de ser do dragão e teoria de causa e efeito. Foi por isso que ele conseguiu fazer uma coisa tão louca com magia subjetiva e várias técnicas, bem como habilidades de linhagem dentro do jogo. Ainda assim,
A fênix começou a se tornar mais corpórea e a crescer em tamanho à medida que absorvia mais energia, mas claramente precisaria de tempo para se saturar. Os sentinelas da agilidade pareceram perceber que algo estava errado e começaram a correr loucamente em direção a Draco. Rápido. Draco ficou chocado com a rapidez com que coisas tão grandes podiam se mover. Eles estavam destruindo a terra com suas formas impecáveis de corrida e pernas velozes que deixavam um leve borrão enquanto se moviam. Nesse ritmo, a distância de 3 quilômetros seria percorrida em apenas 5 segundos. Na verdade, os Agility Sentinels mereciam seu nome. Clarent viu isso e zombou. Ele avançou usando uma explosão de chamas lançada por trás de suas asas enquanto lançava sua habilidade Bola de Fogo. Bola de Fogo, habilidade efeito. Atire uma bola de fogo em um alvo em um raio de 5.000 metros. Isso causa 75% do dano de fogo. Recarga, 0,5 segundos. O mero feitiço Bola de Fogo que todos usaram como ataque básico para o elemento fogo tornou-se ainda mais poderoso nas mãos de um verdadeiro dragão de fogo. Ao contrário dos feitiços típicos de bolas de fogo, ainda limitados a causar 15% de dano de fogo a um alvo em um raio de 50 metros e com um tempo de espera de 7 segundos, a versão de Clarent estava no nível de um cuspidor de fogo semiautomático. Sem mencionar que a bola de fogo típica era bastante grande, com certeza, mas teria apenas 3 vezes o tamanho de uma bola de futebol. O dele, porém, era do tamanho de um helicóptero de carga e queimava como um pequeno sol. Os 3 Agility Sentinels ficaram chocados com este ataque e se separaram para evitá-lo. Já que a distância entre eles era bastante grande e eles eram, como o nome nada original obviamente indicava, bastante ágeis, permitindo-lhes desviar-se com facilidade. Clarent simplesmente riu e cuspiu outra bola de fogo assim que o curto tempo de espera terminou. Agora, meio segundo ainda era um pouco de tempo, já que esses inimigos levariam apenas cerca de 5 segundos no total para alcançar Draco. No entanto, Clarent tinha uma habilidade passiva especial que o ajudava a usar suas habilidades. Afinidade com fogo, característica efeito. Como um dragão de fogo de sangue puro, sua afinidade com o elemento fogo é a mais forte entre todas as raças do universo. Como tal, todos os tempos de recarga de habilidades e feitiços relacionados ao fogo são reduzidos em 30%. Foi algo que ele ganhou quando Draco, e portanto ele como seu animal de estimação de combate, alcançou Rank 3. Isso mostrou útil, já que muitas de suas habilidades tinham cooldowns significativos. No entanto, foi ainda mais útil para tornar ataques como bola de fogo ainda mais acessíveis. O que deveria ser um tempo de espera de 30 segundos agora levava apenas 21 segundos, permitindo que ele disparasse quase 3 vezes por minuto em vez de 2. Usando isso, ele habilmente disparou suas chamas de uma forma que forçou um dos sentinelas a enfrentá-lo de frente. Afinal, mesmo que pudessem se esquivar deles, eles também avançavam a toda velocidade e geralmente se aproximavam do próprio Clarent. O sentinela da agilidade que foi forçado a atacar simplesmente cruzou os braços diante dele e se preparou para avançar. No entanto, Clarent exibiu um sorriso cheio de dentes quando a bola de fogo colidiu com o colosso, explodindo em uma enorme nuvem de cogumelo e fazendo o monstro voar de volta e cair na terra, cavando um enorme sulco. Os outros 2 ficaram chocados com isso e pararam de atacar para olhar para trás. Eles sabiam que, embora a bola de fogo fosse grande, tinha apenas cerca de 1/3 do tamanho do corpo e não deveria ser tão eficaz. No entanto, foi aqui que a outra passiva de Clarent entrou em ação. Fogo do Dragão, característica efeito, 300% para todos os danos de fogo. Claro, uma daquelas bolas de fogo não foi suficiente para explodir o sentinela, mas e se Clarent tivesse disparado 3 da mesma coisa ao mesmo tempo? E o mais importante, e se 3 deles fossem combinados em um? Bem, esta foi a resposta. Como seu poder foi triplicado, sua força e onda de choque explosiva também triplicaram, tornando-se suficientes para produzir tal efeito. Menos 12.173.000. O valor do dano também foi algo que deixou os sentinelas horrorizados, e até Draco ficou atordoado enquanto ainda carregava seu tiro. Ele conseguia se lembrar de quando eles estavam limpando a seção externa do tesouro, e os danos de Clarent foram tão baixos que ele muitas vezes teve que ajudar o dragão a terminar suas batalhas. De um fraco de rank 1, Clarent amadureceu e se tornou uma verdadeira potência. E essa nem era a sua forma final.
Isto teve a ver com dois aspectos principais. A primeira foi esta designação como mascote de combate, não como montaria ofensiva. O sistema combate Pet em Bundles era diferente. Semelhante às montarias, eles não ganhavam experiência e apenas cresciam com cada rank que seu mestre subia. No entanto, ao contrário das montarias, elas poderiam ser revividas indefinidamente após a morte após pagar um preço em experiência e também cresceria muito mais a cada nível. Suas estatísticas cresceram de acordo com a raça e a raridade, então Clarente como um dragão de fogo divino ganhou 100 estatísticas em cada categoria por rank up. No rank 1, ele tinha 50 em todos os atributos, mas no rank 3 ele agora tinha 250 atributos em todos os pontos, ainda mais alto que Draco e Eva. Não era de admirar que, considerando suas várias passivas que aumentavam seu poder, seu dano fosse tão alto. Deve-se lembrar que Fireball era sua habilidade mais básica. Ele ainda tinha muitos outros que eram muito mais poderosos e perigosos. Os mascotes de combate eram limitados no sentido de que, além das habilidades, eles não podiam usar mais nada. Eles não tinham um ataque automático ou algo parecido, porque eram essencialmente destinados apenas a apoiar seu mestre. Foi por isso que Clarent ganhou muito mais habilidades e características a cada aumento de classificação em comparação com uma montaria ofensiva como Sheera. Quanto a ser um dragão, o benefício disso era óbvio. É claro que nem todos os combate pets ganhariam 100 estatísticas por rank up e não de maneira tão uniforme. Somente o número 3 sublinhado no ranking do estado de ser poderia crescer assim, e a alta qualidade de suas características e habilidades aprendidas também foram refletidas em sua herança racial. Clarent foi sem dúvida o animal de estimação de combate mais poderoso de Bondless ao longo de ambas as linhas do tempo. Uma vez que ele alcançasse o rank 7, seu poder seria grande demais para sequer ser imaginado se ele continuasse crescendo assim. Clarent ainda não havia terminado. Seus olhos brilhavam com uma chama ardente enquanto ele rugia e agitava sua garra. Imediatamente, os 3 sentinelas da agilidade sentiram a aura da morte tomar conta deles e tentaram criar ainda mais distância entre eles. No entanto, foi totalmente fútil neste caso. Explosão de chama, habilidade e efeito, causa uma enorme explosão em uma área de 160 km. Isso causa 500% de dano de fogo. Tempo de espera, 10 minutos. Uma enorme explosão de fogo, como se alguém tivesse detonado um poderoso explosivo, ocorreu na área a partir de onde estava o Agility Sentinel caído e se espalhou para cobrir toda a área. Kyong-Ki e Draco não se incomodaram graças ao fogo amigo, e Clarent obviamente não seria afetado. Como um dragão do fogo divino, ele ganhou imunidade total ao elemento fogo por muito tempo. Os sentinelas não podiam argumentar o mesmo. O primeiro Agility Sentinel foi essencialmente feito em pedaços, com seus corpos espalhados por toda a área. Os outros 2 foram tão destruídos que quase ficaram fora de vista, mesmo com seus tamanhos. Eles também caíram na terra e cavaram longos sulcos desde o primeiro quilômetro e antes de parar, seus corpos enegrecidos se contorcendo de agonia. Menos 42.340.000. O primeiro sentinela sofreu mais de 100 milhões de danos, mas os outros 2 estavam bem distantes um do outro e sofreram menos, o que os deixou com um pouco de vida. Clarent soltou um pouco de fumaça, aborrecido por não ter conseguido dar um tiro neles. Kyong-Ki, que estava de costas, estava torcendo, tendo encontrado uma roupa de líder de torcida em algum lugar, e dando elogios intermináveis a Clarent, deixando o companheiro lagarto extremamente presunçoso. Draco percebeu que a Fênix na flecha estava quase pronta, então ele avisou Clarent e Kyong-Ki para desocuparem a área. Agora, a Fênix cresceu em tamanho natural e abriu os olhos, uma luz ardente de senciência brilhando neles. Ele se virou para olhar para Draco e pareceu avaliá-lo, então assentiu com satisfação. Ele gemeu mais uma vez antes de voar ao redor dele 3 vezes, e então entrar na flecha que ainda estava em chamas. Desta vez, formou uma marca de fênix na haste que era extremamente realista. Na verdade, Draco viu-o pulsar com energia do fogo e seus olhos até se moveram levemente, como se estivesse observando o mundo exterior. Draco então soltou a flecha, já que a técnica estava sobrecarregada de qualquer maneira, e ela disparou em velocidades chocantes, rompendo a barreira do som. Ele rasgou o ar mais rápido do que o olho poderia acompanhar e correu em direção a um dos sentinelas da agilidade incapacitados.
Mal conseguia gritar de medo em seu estado semiconsciente, pois sabia que a morte estava sobre ele, mas não havia nada que pudesse fazer. A flecha perfurou seu peito e depois explodiu com uma enorme onda de choque que não se parecia em nada com o que Clarence havia feito. Era tão grande e intenso que Draco sabia que afetaria o assentamento alguns quilômetros atrás deles. Então ele usou sua magia subjetiva para tentar formar uma barreira para manter a onda de choque fora dessa direção. A forma de uma fênix apareceu acima da nuvem de cogumelo de fogo e gritou mais uma vez, antes de desaparecer. A flecha voltou para a mão de Draco imediatamente, e ele percebeu que a marca da fênix nela não havia desaparecido, mas enfraqueceu consideravelmente. Clarence e Kyong que ficaram bem com a explosão, mas Draco teve que criar mais de 5 barreiras para negar a onda de choque remanescente até que o que veio dificilmente foi suficiente para causar qualquer dano real. Provavelmente derrubaria uma ou duas pessoas, o que seria apenas uma perda. Quanto ao outro sentinela que estava em outra vala do outro lado, a onda de choque naturalmente o destruiu, mesmo que tenha tido sorte em evitar a destruição pelo fogo. Um fluxo de poder veio dos locais dos 3 sentinelas mortos, ou melhor, de onde eles haviam morrido inicialmente, concedendo-lhes as justas recompensas. Guild Wars. Capítulo 586. Andar 3. A energia não entrou apenas em Draco, mas também em Kyong-ki e Clarence, embora já fosse óbvio que tal coisa era inútil. Ainda mais longe, Draco viu 4 linhas serpenteando no horizonte, provavelmente indo em direção a Eve e aos outros 3. Então isso lhe disse que, independentemente de onde eles estivessem no mundo de um andar, era provável que o bônus de experiência ainda fosse concedido a cada um deles. Isso foi algo interessante de se notar. Cada um deles ganhou 857% de experiência, o que foi uma dádiva de Deus no rank 3, especialmente para a dupla de cabelos brancos. Draco subiu 9 níveis, passando de 102,86% para 111,43%. Isso deu ele 4 pontos de estatísticas para alocar, dos quais ele gentilmente colocou em inteligência mais uma vez para totalizar 95 pontos. Eva subiu na mesma proporção e atingiu o mesmo limite que Draco. Seus 4 pontos de estatísticas foram colocados em força, totalizando 95 também. A Roma subiu 9 níveis, passando de 106,52% para 115,09%. Seu ganho de estatísticas foi de 9 lindos pontos, dos quais ela colocou 5 em inteligência para chegar a 310 pontos e os 4 restantes em espírito, que alcançou 120 pontos. Picari subiu na mesma proporção e atingiu o mesmo limite. Seus 9 pontos foram colocados todos no Spirit, como sempre, elevando para 510 pontos. Zayn ficou um pouco atrás de suas outras duas irmãs, passando de 105,86% para 114,43%, que ainda são os mesmos 9 níveis em essência. Seus 9 pontos de estatísticas foram alocados de forma estranha, com 5 indo para inteligência, elevando-a para 310 pontos, e os 4 restantes para força, elevando-a para 14 pontos. Sério, desde que Eva parou de fazer alocações para ela, Zayn só fazia o que queria. Ela deveria ser inteligente, e ela era, mas era estranhamente boba em relação a certas coisas como essa. Draco voltou para a vila com seus 2 amigos e viu que a evacuação havia sido um sucesso. Todos foram contabilizados e o grupo se movia de forma constante. Eva lhe avisou casualmente e enviou a Draco uma mensagem mental, informando-o sobre o local para onde deveriam levar esses companheiros. Ao ouvir isso, Draco adivinhou que a planta baixa era para o participante do teste paralisar os sentinelas da agilidade e garantir que sua evacuação fosse protegida enquanto era perseguido pelos 3. Mais ou menos como uma missão de defesa de caravana onde você tinha que ter certeza de que certos NPCs sobreviveram a um ataque. Esse tipo de coisa era épico em jogos single player, onde você podia reiniciar. Aqui, nem tanto. Como Draco já havia batido os sentinelas, tudo o que restava era garantir que a caravana chegasse ao seu destino. A dupla maligna não viu por que eles tinham que seguir esse grupo que certamente se moveria lentamente agora que estavam livres. Então Icarius bufou com a bênção da luz branca, e eles arrastaram Zayn para comungar com eles. Combinando todas as suas energias psíquicas e poderes em Draco, ele então usou a transferência em todo o grupo para teletransportá-los para o destino. Quando eles apareceram,
Os três médiuns engasgaram como se tivessem sido atingidos por um martelo enquanto veias saltavam em suas testas. Transportar tantas pessoas por uma distância tão longa certamente cobrou seu preço. Mesmo que os três fossem excessivamente poderosos com suas mentes. Caramba, eles tiveram sorte de terem o buff de Kari. Caso contrário, Draco teria que usar sua forma demoníaca para conseguir isso. Porque ele não o fez desde o início era óbvio. Esta não era a competição de primeiro jogador onde a IA atualizaria os tempos de espera para você em cada andar. Se alguma habilidade fosse usada, ele teria que esperar o tempo de espera passar por completo. Agora que ele trouxe o grupo ao seu destino, para grande choque dos vários residentes deste mundo, eles já haviam alcançado seu objetivo, e com perfeição. O chão começou a se decompor no segundo seguinte, tudo se transformando em cinzas picheladas e deixando os forasteiros deste mundo sozinhos em uma mistura de vazio branco e preto. Draco checou o menu do andar e viu os detalhes habituais. Eles marcaram 16.000 pontos e receberam outro token de seleção de grau de bronze máximo. Agora, a pontuação de Draco foi listada como 124.350 e sua pontuação total, incluindo o que ele recebeu como compensação daqueles jogadores naquela época, foi de 359.437. Era uma quantia impressionante, mas não o suficiente para os propósitos malignos que permaneciam no coração de Draco. E, se a torre pudesse ler mentes, faria tudo ao seu alcance para desqualificar Draco agora. Draco voltou ao castelo e entrou imediatamente no 13º andar. Ele não queria perder mais tempo escalando porque os benefícios desse próximo conjunto de andares, especialmente, eram muito bons. Nesse ritmo, ele poderá atingir o limite do rank 13 e se preparar para subir de rank antes mesmo de terminar a missão única. Como tal, quando eles apareceram no 13º andar, Draco estava inicialmente com uma expressão de excitação que mudou quando ele viu o que estava ao seu redor. Ele percebeu que estava entre uma série de corpos humanos quebrados que sangravam por toda parte. Pior ainda, ele próprio tinha apenas metade do seu HP e não estava indo muito bem. Os restos da caravana do andar anterior também foram espalhados, o que significa que, como sempre, o sucesso esmagador dos andares anteriores foi substituído, mas o enredo que a torre queria forçar goela abaixo. O mesmo aconteceu com suas esposas e dois amigos que apareceram ao lado dele em seus trajes habituais. Porém, o que chamou a atenção do grupo foi o rosto grande que os fitava com os olhos arregalados, como se quisesse engoli-los apenas com a córnea. Nome: Sentinela da Resistência, monstro de classificação coronel nível, 150 HP. 100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 
divina discrição, você aumentou sua lista de honras ao lutar contra os Agility Sentinels e ao suportar isso, uma quantidade suficiente de pessoas chegou ao destino de evacuação. No entanto, o Sentinela finalmente soube de sua existência através do Sentinela da Força de antes e despachou um Sentinela da Resistência para impedi-lo enquanto eles lançam um ataque ao Forte Ferruti na Zona Amarela. Reduz o HP do Sentinela Endurance em 25% para assustá-lo e se juntar à vanguarda. Limitação 1. Os inimigos estão limitados à sua classificação. Limitação 2. Você pode retirar-se do chão a qualquer momento, mas ao reentrar, você terá que retomar a situação exata em que se encontrava no momento. Provisão 1. Cada 5% de HP removido do colosso permite que você ganhe um nível, independentemente de sua classificação atual ou requisitos de experiência. Provisão 2. Você tem pleno uso de todos os seus poderes e habilidades da mesma forma que faria fora. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensas de nível bronze. O grupo ficou sem palavras com a trama. Eles então levantaram a cabeça para olhar para o sentinela diante deles que não fez nenhum movimento, mas continuou a encará-los estupidamente. Portanto, ficou bastante claro como os sentinelas foram estruturados. Parecia que eles diferenciavam em quase estatísticas, eles eram mais fortes. Os tipos de força eram lentos, mas tinham tamanho imenso, o que significava imenso poder, bem como uma boa quantidade de HP. Sentinelas de agilidade, baixo poder ofensivo e menos HP, mas eram rápidos para seu tamanho e podiam facilmente atropelar qualquer força. E agora, havia o sentinela de resistência,
que tinha cerca de metade do tamanho de um sentinela de força, mas tinha 5 vezes seu HP. Draco também poderia apostar que sua defesa seria muito maior, e seus números de danos não seriam tão magníficos como antes, pelo menos. O que foi estranho foi como o Endurance Sentinel foi construído. Em vez de ficar em pé como todos os que vieram antes, ele estava de 4, e as articulações dos braços e das pernas estavam estranhamente torcidas. Com sua enorme e ampla área traseira, poderia o Endurance Sentinel ser sua versão de carroça ou carroça? Bem, isso certamente explicaria a expressão estúpida em seus olhos. Percebendo o que tinham que fazer, os 7 companheiros trocaram olhares e entraram em modo de batalha. Hikari naturalmente lançou a bênção da luz branca em todos e a manteve facilmente. Roma sentou-se em sua vassoura e subiu aos céus, apontando casualmente a mão para o Sentinela Endurance. Explosão final, habilidade ativa efeito. Dispara um feixe concentrado de energia mística que causa 1000% de dano místico a um único alvo e faz com que sua defesa e resistência caiam em 60%. Tempo de espera, 12 horas. Um enorme feixe de luz esverdeada foi disparado da ponta do dedo que queimou as costas do Endurance Sentinel, mas nem sequer penetrou em sua pele. No entanto, a luz verde se espalhou por seu corpo e fez o monstro chorar. O que parecia um relincho. Menos 1.245.000. O rosto de Roma ficou instantaneamente preto. Algo que deveria ter causado mais de 12 milhões de danos e além de apenas um pouco mais de 1 milhão. Que tipo de defesa era essa? No entanto, ela sabia que essa defesa absurdamente alta seria agora reduzida em mais da metade, o que deveria permitir que ela e sua família derrotassem esse demônio vil de uma vez por todas. Ainda assim, uma luz cruel apareceu em seus olhos enquanto ela usava outra habilidade mais perversa. Espírito do Caos. Habilidade ativa efeito. Invoca uma alma contaminada pela energia do caos que se infiltra nas mentes e nos corpos dos outros, distorcendo sua própria essência em algo aleatório. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 10 minutos. Da ponta do dedo de Roma, um portal se manifestou que conduzia a uma área revestida de energia acinzentada que girava preguiçosamente. No entanto, qualquer um que olhasse para aquele portal tremeria de medo, pois representava a mais pura forma de caos. Bem, exceto os humanos, pois eram seres alinhados ao caos. Um ser feito dessa energia acinzentada saiu do portal que logo se fechou, com os olhos cheios de uma luz de loucura. Roma então o direcionou para o Endurance Sentinel, que começou a tremer como um animal prestes a ser abusado. O espírito do caos mergulhou através de seu corpo, deformando qualquer lugar que tocasse ao entrar e lutar com sua alma. O Endurance Sentinel imediatamente começou a se debater em agonia enquanto gritava. Menos 23.908.112. Menos 43.764.098. Menos 31.258.909. O dano da alma seria sempre o mais cru e agonizante, e também a maneira mais eficaz de matar um inimigo. Isso foi demonstrado na forma como o Chaos Spirit de Roma brutalizou o Endurance Sentinel durante todo o seu minuto de duração. Causou um total de 2.135.400.008 de dano. Isso significa que, num total de 1 minuto, o dano total de Roma no Endurance Sentinel totalizou 2,13 bilhões de danos. No entanto, contra HP, que totalizou 1 trilhão, isso representou apenas cerca de 0,213% do seu total. Ficou claro porque o Endurance Sentinel foi enviado para atrasá-los, já que, independentemente de quem quer que fosse, levaria tempo para reduzir seu HP, mesmo que fosse estúpido e não atacasse. Draco estava profundamente certo de que os outros provavelmente teriam que sair e voltar várias vezes para permitir que suas habilidades esfriassem, já que usar ataques automáticos contra esses gigantes seria uma perda de tempo. Zayn aceitou o desafio concentrando sua mente. Ela comandou que a iluminação do mundo se condensasse em suas mãos, agindo como um canal enquanto ela lançava em direção ao Endurance Sentinel. As batidas rugiram de dor quando ele começou a tremer e estremecer como se tivesse tido uma convulsão. Isso estava ocorrendo durante o período em que sua alma estava sendo atacada pelo espírito do caos, então pode-se imaginar sua agonia. Menos 6.754.098. Zayn desafiou continuamente a energia do relâmpago até que sua mente estivesse exausta e ela não pudesse mais usar ultratransvecção para se levantar.
Como tal, ele mudou para sua forma meio demônio e ativou suas garras de súcubus. Como ela estava sem poder mental, era hora de seguir o caminho antigo. Ela ativou sua habilidade Fury Sweeps e foi para a cidade nas costas do Endurance Sentinel, que não conseguiu alcançar ou defender. Cada golpe causou dano fatal, que foi multiplicado por 3. Menos 7.654.332. A habilidade não teve duração, mas durou com base na resistência física design. Como sua resistência era bem mediana, embora ela tivesse aumentado um pouco, ela logo se cansou quando o espírito do caos terminou de causar seus estragos. Neste tempo, Zayn conseguiu causar 1.908.000.000 de dano. Isso foi especialmente graças à habilidade de Roma, que reduziu a defesa do monstro, e especialmente ao fato de que os relâmpagos e golpes de Zayn causavam dano muitas vezes em um segundo. O Chaos Spirit de Roma só causou dano a cada segundo, e foi por isso que causou apenas 2 bilhões por um minuto inteiro. Zayn poderia acumular dano 100 vezes em um segundo com todos os impulsos que ela tinha graças aos itens que Draco fez para ela, então ela compensou seu dano médio-baixo com velocidade. Clarente também estava fazendo sua parte com seus insanos poderes brutos agora. Como dito antes, suas estatísticas agora faziam com que qualquer forma de ataque que ele processasse fosse muito mais forte do que qualquer outra pessoa, mesmo que ligeiramente do que Draco. Afinal, ele tinha 250 pontos em cada estatística, enquanto Draco e Eva tinham apenas 100 no máximo em suas melhores estatísticas. Se não fosse pelo fato de que a dupla maligna tinha itens e equipamentos doentes que aumentavam loucamente seus danos, Clarence daria uma chance pelo seu dinheiro. Clarence lançou uma série de habilidades sobre o pobre Endurance Sentinel que o incendiou. Flame Pilar, habilidade efeito, causa uma erupção de fogo em um determinado local que envolve uma área de 75 metros. Isso causa 350% de dano de fogo por segundo. Duração, 45 segundos. Tempo de espera, 1 minuto. Imolação, habilidade efeito, coloque um alvo em raio de 500 metros em chamas de dentro para fora. Isso causa 500% de dano de fogo. Duração, 12 segundos. Recarga, 3,5 minutos. Havia habilidades de baixo tempo de recarga que ele poderia reutilizar muitas vezes nesta batalha. Ele tinha habilidades mais poderosas, mas algumas tinham tempo de espera em horas, e foi por isso que ele não as usou no andar anterior ou neste. Flame Pilar viu uma enorme erupção de fogo surgir abaixo do Endurance Sentinel e começou a queimar sua parte inferior com chamas ininterruptas. Seu dano louco de 350% por segundo foi amplificado, mas o aumento de habilidade passiva de 300% de dano de fogo de Clarente e o aumento de potência geral de 4x de Cari. Isso significava que o dano que Clarente estava causando a cada segundo com Flame Pilar era de aproximadamente 29.008.057 de dano por segundo. Ele quase ultrapassou o limite de 30 milhões de danos, o que significava que ele estava infinitamente próximo de Draco em termos de danos casuais. No momento em que todos os 45 segundos terminaram, Clarente havia causado um total de 1.425.361.575 de dano. Isso não estava nem considerando a imolação que foi lançada em conjunto com ela. A habilidade causa 500% de dano de fogo vezes 3 e depois vezes 4. A cada segundo, causou aproximadamente 35.098.995 de dano, o que totalizou 423.197.739 de dano. Combinados, Clarente eliminou 1.848.559.314 danos por conta própria e não terminou. Ele agora decidiu optar por algumas habilidades de médio alcance com tempos de recarga um pouco mais longos que ele estava guardando para um inimigo mais forte e, embora este sentinela de resistência não fosse exatamente mais forte, certamente era muito mais resistente. Onda de magma, habilidade efeito, gera uma enorme onda de magma que cobre uma área de 500 metros. Isso causa 150% de dano de fogo e desintegra qualquer coisa presa na onda. Tempo de espera, 25 minutos. Clarente fez alguns sinais de mão e então uma explosão de energia vermelha irrompeu de seu corpo e atingiu a terra. Imediatamente, o chão começou a tremer e rachou e depois explodiu em vários potes.
Podia-se ver um líquido preto avermelhado saindo das rachaduras em vários lugares, às vezes até jorrando como geysers. Esse líquido logo cresceu em volume loucamente até engolir toda a paisagem ao redor de 500 metros, que era essencialmente cerca de meio quilômetro. Acontece que foi aqui que o sentinela da resistência foi colocado no chão, ainda se debatendo com a dor do relâmpago, do espírito do caos e de outros ataques que choveram sobre ele. O ataque não teve duração, o que significava que foi um único golpe. O magma tomou conta de seu corpo, derretendo a maior parte de sua pele dura que formava sua impressionante defesa com um só golpe. Infelizmente, o efeito de desintegração não apareceu, mas isso era um dado adquirido, já que o inimigo era muito forte. Só funcionaria contra inimigos mais fracos e menos notáveis. O magma logo desapareceu, recuando para a terra, mas Clarente processou sua segunda habilidade de nível médio logo depois disso. Chuva de fogo. Habilidade efeito. Invoca uma chuva de fogo sobre uma área de 32 km que atinge qualquer coisa dentro dela com pequenas bolas de chamas intensas. Isso causa 1% de dano de fogo por ataque de granizo de fogo. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 15 minutos. Ele ergueu o focinho e soprou um fluxo interminável de fogo intenso para o céu, sem atingir o topo por quase um minuto enquanto expurgava a chama de dentro de seu corpo. Curiosamente, este fogo não se dispersou, mas concentrou-se para formar nuvens de fogo que queimaram fortemente a atmosfera. Assim que as nuvens atingiram o pico de condensação, elas perceberam sua carga útil na Terra, que por acaso eram gotas de fogo. Cada gota continha uma intensa quantidade de energia de fogo, então foi como ser atingido por um lança-chamas. Guild Wars. Capítulo 587, Ikari, Dragão Branco Divino. As duas habilidades de médio alcance de Clarente certamente deixaram sua marca no ainda derrotado Endurance Sentinel. Afinal, como poderia reunir vontade de revidar quando foi incendiado? Quando você estava pegando fogo, você estava focado em rolar seus pensamentos em como adiar, não em como lutar contra aquele que o incendiou, e estava rindo ruidosamente enquanto você se debatia como um peixe fora do mar. Clarente soltou uma nuvem de fumaça quando ambas as habilidades causaram estragos no alvo, causando 789.623.004 de dano. Isto elevou o total bruto de Clarente para 2.638.182.318, pouco menos de 3 bilhões de danos. Kyong que olhou para o Endurance Sentinel, mas não fez nenhum movimento. Ele simplesmente observou e esperou o momento certo para mostrar suas próprias habilidades, que não eram piores que as de Clarente. Agora alguém pode se perguntar, por que o Sentinela da Resistência estava apenas recebendo esses golpes e não retaliando como o Sentinela da Força fez? Bem, o problema veio da natureza do próprio monstro. O Endurance Sentinel era membro da raça Sentinel no nome, mas não era realmente tratado como um deles. Pela constituição corporal e baixa sapiência, foi tratado como um animal de carga e praticamente domesticado. Então, era basicamente um cavalo gigante, mas humanoide. Poderia contra-atacar, mas isso era difícil devido ao constante ataque de dor que sofria com os ataques do grupo Morningstar. Sem mencionar que o propósito de ser enviado aqui era paralisar o grupo de Draco. Abater esse monstro em até 25% levaria semanas para os outros participantes do teste. Até o grupo Morningstar conseguiu eliminar menos de 10 bilhões em um minuto, o que representava apenas 1% do seu HP total. A pontuação para uma passagem perfeita do 13º andar provavelmente exigiria que eles derrotassem o monstro perfeitamente o mais rápido possível, e Draco percebeu isso. Como tal, ele franziu a testa e entendeu que, embora eles pudessem manter essa surra por cerca de 25 minutos para conseguir os 25% de desconto e 100 minutos para finalmente matar o monstro, isso seria uma tarefa árdua. Claro, ele sabia que era provável que, em comparação com outros, isso fosse extremamente rápido. No entanto, o problema era que Draco não sabia qual era o tempo definido pela própria torre para obter uma pontuação perfeita, então ele não podia se dar ao luxo de simplesmente atacar como de costume. Pode levar 15 minutos, pode levar um dia, pode ser qualquer coisa, na verdade. O bom senso obviamente dizia que levaria muito mais tempo do que o grupo Morningstar levaria para matar o monstro inteiro, mas era melhor prevenir do que remediar, não? Como tal, Draco acenou com a cabeça em direção a Eve e recuou um pouco.
Ele então olhou para o sentinela da resistência com seus olhos vermelhos pulsantes que eram do Deus Supremo da Destruição, Kaelo. A energia surgiu em seus olhos enquanto uma luz negra crescia dentro deles, brilhando com um tom devorador de luz. O Endurance Sentinel, que estava se levantando trêmulo, de repente congelou e estremeceu da cabeça aos pés, até o núcleo de sua alma tremia severamente. Sensação de morte? Não, se fosse esse o caso, seria uma demonstração de medo, não de terror primordial. O que sentiu foi a sensação de aniquilação, de obliteração, de destruição. O que quer que viesse a seguir, sabia que não poderia permitir. Pois o que aconteceria com isso não seria nada. Simplesmente deixaria de existir. Corpo, alma e espírito, tudo que denotasse sua existência seria limpo da lousa da realidade. O sentinela da resistência rugiu e tentou atacar Draco, mas suas mãos logo caíram e seus olhos ficaram vidrados. As duas sexy mulheres de pele caramelo, Roma e Zayn, flutuavam lado a lado, com as mãos estendidas enquanto lançavam uma habilidade que ambas possuíam. Mirage, habilidade passiva efeito. Os inimigos serão colocados em uma miragem que reflete a realidade. Esta habilidade não pode ser bloqueada, mas o nível de imersão em que um inimigo cairia depende das circunstâncias e da vontade. Não pode ser quebrado ou dissipado. Imediatamente, ele se viu de volta às pastagens das terras sentinela, comendo feno em seus estábulos na companhia de seus amigos e familiares. O minuto anterior em que foi submetido à dor e tortura além de qualquer coisa que já sentiu foi como um pesadelo. Ele simplesmente sorriu e se sacudiu, correndo enquanto os outros sentinelas abriam as portas do estábulo para eles esticarem as pernas e brincarem. O calor do sol, o frescor da grama sob seus pés e a brisa fresca que revigorava seus corpos duros faziam com que ele se sentisse em paz, apenas correndo com toda a sua força, sua resistência ilimitada nem mesmo sendo prejudicado uma única vez. Devido a esta linda mentira, ele foi capaz de sorrir pacificamente e feliz mesmo quando o raio negro dos olhos de Draco o atravessou, transformando seu corpo em poeira que lentamente se dissipou com o vento. Imediatamente, Draco gemeu e agarrou sua cabeça enquanto lentamente se abaixava no chão. Suas mulheres pareciam preocupadas e correram até ele, perguntando-se o que havia de errado. Eva franziu a testa ao se lembrar da advertência que vinha a usar essa habilidade, e foi por isso que Draco não disparou à toa em primeiro lugar. Ativo 1, Ômega, dispara uma explosão da mais pura energia de destruição que pode destruir tudo e qualquer coisa sob o céu dentro do seu rank. Sem resfriamento. Nota 1. Lançar essas habilidades resultará em catatonia parcial. No rank 1, a penalidade foi a morte verdadeira e no rank 2, a penalidade foi a catatonia total. Agora que era apenas uma catatonia parcial, a pena era suportável já que Draco tinha meios de aliviá-la. Draco ainda segurava sua cabeça enquanto resistia a desmaiar e se tornar meio estúpido como uma pessoa vegetativa. Ele então lançou alguns feitiços sobre si mesmo para fortalecer sua mente enquanto usava a herança do anjo negro de sua linhagem para combater os efeitos invasores. Ikari usou Itilik nele, o que também ajudou muito. Roma também lançou algumas artes místicas de cura nele, enquanto Zayn simplesmente formou uma ligação mental com Draco que permitiu que ela compartilhasse parte de seu fardo, onde Eva fez o mesmo também. Após cerca de 30 segundos, eles conseguiram se defender da penalidade pela habilidade, o que foi algo incrível. Só era possível ir contra a penalidade de um item divino com algo do nível divino, mas a química de suas habilidades permitiu que eles contornassem isso de certa forma. Enquanto isso, uma rajada de vento contendo o poder remanescente do sentinela da resistência fluiu para seus corpos, animando-os e fortalecendo-os enormemente. Como eles tinham 7 anos e era apenas um monstro, todos ganharam os habituais 14% de experiência. Apenas Zayn ganhou um nível, pois estava no nível 105, 86%. Com 14%, ela estava agora no nível 106, 0%, e ganhou apenas um ponto de estatística que ela gentilmente colocou em força, elevando-o para 15 pontos. Em seguida, o piso começou a se decompor e o grupo viu os resultados da batalha em termos de conclusão do piso. Parabéns por completar, Torre da Babilônia, 13º andar tempo decorrido, 0/2 objetivos concluídos, todos avaliação, mais recompensa, 17.000 pontos de pontuação recompensa de seleção de tesouro,
Grau pico bronze com 17.000 pontos conquistados. Draco estava agora com 141.350 pontos na tabela de classificação e 376.437 no geral. Quando eles retornaram ao castelo, Draco entrou diretamente no universo interno e chamou suas 4 belezas. Eles chegaram ao Palácio Celestial de Eve e sentaram-se juntos no salão principal. Certo, para facilitar os andares subsequentes, acho melhor usar meus olhos de Kaelo para destruir quaisquer inimigos que estejam em nosso caminho. Draco começou com um sorriso. Mas, como você notou, a penalidade requer tempo para ser resolvida e não seria útil se você estivesse lidando com mais de um inimigo ao mesmo tempo. Portanto, a melhor maneira de torná-la útil é fazer com que um de nós tenha capacidade de cura ou restauração. No posto divino. Draco apontou com um sorriso. Zayn assentiu em compreensão e depois olhou para Ikari. Acho que Ikari seria a melhor escolha para isso então. Ikari piscou e apontou para o próprio nariz, confusa. Meu? Draco riu. Isso mesmo, Ikari. Há algum tempo, obtivemos recursos suficientes para ajudá-lo a romper a barreira de um dragão de classificação suprema para um divino. Isso só lhe dará o estado de ser e a origem da fonte de um dragão de classificação divina, mas não uma classificação de combate. Isso significa que suas habilidades e habilidades terão a aura, característica e energia de um feitiço divino, mas não terão o poder de um. Portanto, sua cura de luz branca, bênção de luz branca e companhia não verão nenhum aumento em eficácia bruta, mas eles serão capazes de afetar coisas de nível divino como barreiras, penalidades, seres, etc. Draco explicou calmamente. Ikari ouviu, balançando a cabeça antes de finalmente perguntar. Isso vai te ajudar, Draco? Draco fez uma pausa e depois assentiu. Não só eu, mas toda a família. Ikari então bateu palmas alegremente. Então vamos lá. Os outros 4 apenas olharam para ela em silêncio, fazendo Ikari se perguntar se ela disse algo engraçado. No final, Eva apenas abraçou Ikari e gentilmente acariciou seus cabelos brancos e sedosos. Ikari, é uma bênção ter você em nossa família. Eva disse com amor sincero. Zayn, Home e Draco balançando a cabeça sincronizadamente em concordância. Ikari apenas corou no final, mas ficou feliz por ser reconhecida por sua única família restante neste mundo. Clarente era seu irmão biológico e, de qualquer maneira, era considerado parte da família Morningstar. Draco então retirou os recursos que Ikari precisava para atualizar sua origem para o rank divino. Como era de se esperar, eles próprios eram recursos divinos, com a inclusão de cristais de energia divina. Ikari então olhou para Draco com uma mistura de excitação e expectativa. Então, o que eu preciso fazer? Draco sorriu e explicou o processo. Limpe sua mente e ative tanto seu estado de ser quanto a origem da fonte. Use o seu estado de ser para se conectar com os recursos e absorvê-los diretamente em sua origem da fonte. Eles serão processados por ele e a energia resultante permitiria quebrar a barreira entre o posto supremo e o posto divino, ascendendo para cima. Roma ficou surpresa ao ouvir isso. Parece simples. Draco acenou com a cabeça em direção a ela. Humanos e espécies humanoides não têm um método de ascensão tão conveniente, mas dragões como Ikari e Clarente só precisam de energia para escalar, já que suas origens e estado de seres são quase perfeitos. Draco encolheu os ombros. Se outras espécies pudessem escalar facilmente e não precisassem usar métodos únicos e complicados, a raça do dragão não teria conquistado o número sublinhado 1 e eles definitivamente não teriam as entidades de classificação divina entre todas as raças da Era Antiga. Zayn bateu no lábio com um sorriso divertido. Faz sentido. É a facilidade com que os dragões sobem na hierarquia que deixou outras espécies na poeira e os estabeleceu como uma raça suprema acima de tudo. Eva suspirou. Foi também esse fato que gerou ciúme e levou aos acontecimentos que separaram a velha era. Houve um silêncio sombrio na sala por um tempo antes de Draco pedir Ikari para começar a absorção. Todos os olhos se voltaram para a dragonesa, pois todos queriam ver como ela alcançaria seu propósito. Ikari lentamente se transformou em seu corpo completo de dragão branco enquanto as gavinhas do estado de ser de seu corpo se estendiam para agarrar os recursos colocados diante dela. Isso foi extremamente fácil para ela, não apenas porque ela era um dragão, mas por causa de seu status de espírito, que era absurdamente alto.
Espírito era a estatística que decidia a regeneração de mana, e essa era a meta, obviamente, mas e o raciocínio orgânico? Bem, espírito era a estatística que denotava a força do estado de ser de alguém e seu controle sobre ele. Em termos de regeneração de mana, o estado de ser absorveria passivamente o prana no ar e o converteria em mana de acordo com o poder do espírito. É claro que o espírito era apenas a CPU do estado de ser e, de certa forma, o armazenamento. Controlava a sutileza e a eficácia do uso do estado de ser, mas a qualidade objetiva do próprio estado de ser era decidida pela raça de cada um. Para encurtar a história, um ser humano com 500 espíritos não era o mesmo que um dragão com 500 espíritos. Não importa o quanto o humano achasse que era injusto, eles não seriam capazes de superar o dragão em termos de poder geral, pois tinham um estado de ser de maior qualidade, embora ambos os lados tivessem o mesmo nível de sutileza e controle. Draco ligou seus olhos de Kael e observou Ikari absorver os recursos em sua fonte e origem. Como os olhos podiam deixá-lo ver qualquer coisa dentro de seu posto, e Ikari estava precisamente dentro de seu posto, ele não teve problemas para conseguir isso. Ele olhou para sua fonte de origem que estava atualmente esquentando como uma fornalha, tentando quebrar esses recursos materiais que tinham acabado de ser arrastados. Sua eficácia a esse respeito era muito alta como um membro da raça dragão, facilmente transformando essas coisas em energia composta necessária. Essa energia girou dentro de sua fonte origem e foi condensada em uma única quantidade, que era do tamanho de um cubo. Este cubo pairou no centro de sua origem antes de explodir como um dispositivo nuclear. A propagação da energia foi tão grande que qualquer um esperaria que Ikari explodisse, mas ela não mostrou nenhuma reação e nem sua fonte origem. Não se expandiu nem estremeceu, mas depois de um segundo, contraiu-se em um nível. Surpreendentemente, a energia explosiva não foi perdida e foi comprimida de volta em uma forma de cubo com o mesmo tamanho relativo de antes. Em seguida, explodiu mais uma vez e o processo se repetiu. Desta vez houve uma perda perceptível de energia. Isso ocorreu repetidamente no espaço de alguns segundos, e o tamanho da fonte origem encolheu junto com o cubo a ponto de Draco ter que ampliar sua visão para vê-lo. Quando finalmente chegou ao fim, a fonte origem era tão pequena quanto uma ervilha, enquanto no centro dela havia um pequeno ponto do tamanho de um átomo que era inteiramente composto de energia esbranquiçada que irradiava poder e pureza. Ikari se tornou um dragão de classificação divina. Bem, ela obteve a origem de um. Ela era diferente de Clarente, que tinha tanto a origem da fonte divina quanto o posto de combate divino em seu auge. A razão pela qual Clarente foi tratado como tendo um caminho tão tranquilo foi porque ele tinha os dois. O posto de combate divino concedeu-lhe o poder divino e elevou o estado de seu espírito e alma, enquanto a origem da fonte divina elevou seu corpo e energia. Em outras palavras, se Ikari morresse agora, ela teria que começar do zero e não seria tratada como um ex-dragão divino se apenas lhe restasse sua alma, porque sua alma ainda estava normal. Uma vez que ela cruzasse o rank 7 e entrasse na divindade da maneira correta, sua alma seria elevada ao status divino, e ela poderia desfrutar dos benefícios que Clarente fez quando ainda era uma alma de dragão. Não houve nenhum anúncio do sistema para Ikari conseguir isso, pois ela não havia realmente cruzado o limiar, e sem mencionar que eles estavam no universo interior, que era um lugar totalmente diferente da seção de fantasia ocidental. Estava ligado a ele, mas também era visto como algo separado. Então, embora as leis gerais da seção de fantasia ocidental se aplicassem aqui, como Draco havia dito, era seu domínio. Para simplificar, você poderia tratar isso como se estar no universo interior fosse como estar no meio de uma busca única. Draco olhou para a brilhante Ikari cujo corpo dracônico cresceu 1 ou 2 tamanhos enquanto suas cristas se tornavam mais elegantes e aerodinâmicas. Em termos de dragão, e do ponto de vista dracônico de Draco, você poderia dizer que Ikari cresceu de sua aparência de ter entre 20 e 21 anos para parecer que tinha 25. Ela também parecia mais sexy em termos de dragão, o que fez Draco acenar com a cabeça. Depois de solidificar sua ascensão, Ikari abriu os olhos e retomou sua forma humana, embora seu corpo fosse um pouco mais alto e menos gordinho em certos lugares. Os outros 3 a cercaram e a tocaram, sentindo suas mudanças. Isso fez Ikari corar e protestar. Tudo isso caiu em ouvidos surdos quando ela foi molestada por suas esposas irmãs. Draco apenas olhou com olhos respeitosos, totalmente sem babar de luxúria infernal.
Claro que não. Ele então tossiu e apontou que eles deveriam ir para o próximo andar para continuar a escalada. Isso salvou Ikari, pois os outros três a deixaram ir temporariamente, mas deixaram claro que voltariam para buscá-la mais tarde. Ikari só conseguiu olhar para o céu e suspirar em lamento. Afinal, esse era o destino de ser espetacular demais. Sem perceber que havia começado a adotar características de sua família, principalmente de seu irmão e marido, Ikari seguiu o grupo quando eles entraram no 14º andar. Aqui, eles notaram que estavam sentados a cavalo sobre um campo de batalha que ficava abaixo da colina em que estavam. O campo de batalha em si era horrível, uma mistura de sangue, mingau e sangue coagulado, já que muitos humanos e humanoides foram esmagados até virar pasta pelo grupo adversário de sentinelas contra os quais eles lutaram. O grupo adversário tinha apenas uma fração do número total do grupo defensor, mas parecia não fazer diferença no grande esquema das coisas. Foi um massacre. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.